É vídeo todo dia vídeo às 10, é live na Streamcraft todo dia às 19. Deixa o seu like e me segue no Instagram. Salve, leques de boas! Depois de eu deixar vocês tanto tempo sem um resumo do livro, agora finalmente chegou o resumo definitivo do livro Five Nights at Freddy's The Fourth Closet. E por que eu estou dizendo resumo definitivo no caso? Bem, eu sei que eu deixei vocês muito tempo sem capítulos do livro resumidos. Por conta disso, eu decidi vir aqui e trazer para vocês logo o final do livro completo. Sim, paramos no capítulo 9, ainda tem do 10 ao 16 para ser resumido, mas temos duas coisas. Primeiramente, eu sei que eu fiquei devendo para vocês e quero recompensá-los. Portanto, quero trazer para vocês todos os capítulos. Em segundo lugar, eu li todos os capítulos finais aqui do livro e é o seguinte, tem muita enrolação, mas muita, a ponto de 2 capítulos desse livro aqui serem facilmente monótonos. Eu juro pra vocês que me senti muita monotonia lendo os capítulos 13 e 12 desse livro. Mas enfim, no final do livro eu tenho que dizer pra vocês, o final é chocante. É chocante e talvez até no ponto de chorar. Portanto, preparem-se, sentem bem aí, comam alguma coisinha para aproveitar esse resumão, o resumo definitivo, e deixem o like, se inscrevam no canal se você não for inscrito ou inscrita, porque aí vai o resumo dos 7 últimos capítulos de Five Nights at Freddy's The Fourth Closet. Vamos começar com uma breve recapitulação de uns 10 segundos, que é o seguinte. Como é que tá? Charlie e John estão indo lá pra casa da tia Jen pra ver o que tá acontecendo lá pra Charlie descobrir. E também tem a Jessica. A Jessica, ela tá presa lá com o William Afton. E o Carlton acabou de escapar da morte. Ele acabou de escapar da Charlie falsa lá no apartamento da Jessica e agora está voltando. Como é que nós vamos começar a história? Vamos começar do início, obviamente, com a Jessica. A Jessica, ela está presa lá com o William Afton. O William Afton está em algum lugar do restaurante e a Jessica não está mais nas garras da Charlie, porque como nós sabemos, a Charlie foi até o apartamento da Jessica para tentar pegar o Carlton. Não deu muito certo. E aí agora a Jessica está lá em algum lugar. A Jessica acorda, ela havia sido desmaiada e aí ela se dá conta que ela está sendo mantida em cativeiro. Com quem? Exatamente, com as 5 crianças que foram desaparecidas nesses últimos tempos. As crianças cujos nomes, nossa, são vários nomes, são 5 nomes das crianças, mas assim, não faz muito sentido, não faz muita diferença saber os nomes dessas crianças, então podem ficar tranquilos que os nomes deles são meio irrelevantes. A única criança que você deve saber o nome é Jacob, a criança loirinha, aquela que a mãe, desesperada no hospital, pediu para John e Jessica resgatarem. Então, as 5 crianças estão lá e a Jessica chega para as crianças e fala assim: nossa, vocês estão em cativeiro aqui há muito tempo, na verdade. Pois é, então a gente quer ir embora e tal. Então vamos fazer o seguinte, ó, tá vendo aquela porta ali? Vamos puxar aquela porta e vamos embora. E as crianças: não, pelo amor de Deus, os bichos vão pegar você. E a Jessica: que bicho? Aí ela lembrou que tem a Baby, a Circus Baby, né? Tem o William Afton, deve ter uns outros bichinhos escondidos por aí. Então a Jessica pensou assim: vou confiar nessas crianças por enquanto. Vamos agora para a parte do Carlton. O Carlton voltou para a casa de John e lá estava apenas Marla, porque John e Charlie tinham ido até a casa da tia Jen. Então o Carlton chegou e explicou para Marla tudo o que tinha acontecido e a Marla estava olhando televisão e na televisão passou uma propaganda da pizzaria Circus Baby Pizza World. E aí o Carlton olhou para a propaganda e falou: foi essa mina que me atacou! E a Marla: eu sei onde fica o restaurante dela. Vamos lá, vamos dar uma volta lá que a gente vai encontrar alguma coisa. Já era noite, essas crianças de hoje em dia, esses adolescentes quase adultos são realmente muito corajosos e eles fizeram isso. Carlton e Marla foram até o Circus Baby Pizza World. E claro, cada um deles com os dispositivos, aqueles que nós já abordamos em outros resumos, no resumo passado mais especificamente, que deixava eles invisíveis aos animatronics. Então eles estavam preparados, né? Eles não simplesmente foram. Eles chegaram lá no restaurante, entraram por uma porta dos fundos, aí começa toda a parte chata que eu falei pra vocês. Tem um capítulo inteiro abordando sobre eles enfrentando o Funtime Freddy, eles encontram o Funtime Freddy lá dentro, aí eles meio que lutam com o Funtime Freddy numa sala de espelhos, lutam não,
mas fogem, né? E aí eles conseguem despistar o Funtime Freddy e eles chegam finalmente na sala onde Jessica e as crianças estão sendo mantidas em cativeiro. Jessica, o que você tá fazendo aqui? Ah, aconteceu isso, aquilo, isso, aquilo, isso, aquilo. Bom, beleza, vamos se resgatar. E a Jessica, calma, olha só, pera aí, só um pouquinho. Vamos lembrar que nós só temos 2 dispositivos que deixam a gente invisível. A gente vai ter que administrar isso muito bem. Pois é, vamos bolar um plano, falou Carlton. Só que nesse momento a porta se abre. Aquela porta se abriu, a porta da sala, e quem bota a cabeça pra fora é o Foxy. Mas não era o Foxy normal, era o Funtime Foxy. Só que daí, do nada, vem uma mão pra dentro lá, de uma mão robótica, que começa a fazer um monte de caos e tal, e de repente a porta se abre, aquele Funtime Foxy parece uma aranha metálica, porque na verdade, Funtime Foxy, pelo menos no livro, é a Mangle. Então aquele além de Funtime Foxy, é também a Mangle. A Mangle entra lá e começa a tentar pegar alguém, aí todo mundo sai correndo, e aí em determinado momento a Mangle acaba pegando o Jacob. Exatamente, aquela criança que nós falamos, da mãe desesperada no hospital. Ela pega o Jacob e sai correndo pra fora da sala. E aí eles, meu Deus do céu, o Jacob e tal, não sei o que, não sei o que. Bom, a gente tem que resgatar essa criança e também precisamos resgatar essas aqui. O que a gente faz? Então eles chegaram a uma conclusão. A Marla e a Jessica, cada uma com um dispositivo daqueles de ouvido, iria levar as 4 crianças que restaram para fora do restaurante, enquanto o Carlton iria atrás do Jacob. A Marla e a Jessica, elas foram levar 5 crianças, e aí mais um capítulo inteiro falando de uma batalha com animatronics. Resumindo, elas chegaram lá no salão principal, onde é a pizzaria mesmo, a própria pizzaria, e batalharam contra a Mangle. E venceram, conseguiram todo mundo sair. Saiu a Marla, a Jessica e as 4 crianças do restaurante, e o Carlton ficou. E a Marla e a Jessica, apesar de quererem ajudar o Carlton, elas sabiam que elas tinham que ir para a polícia o mais rápido possível, e assim elas fizeram e foram para a polícia e deixaram o Carlton lá. O Carlton, por sua vez, ele chegou numa outra sala, ele estava perseguindo os gritos do Jacob, que estava gritando em algum lugar, e aí ele finalmente chegou na sala onde o Jacob estava, e aquela sala era a mesma sala onde tinha aquela mesa com um aquecedor gigante que queimava as coisas que estavam lá. E naquela mesa estava, exatamente, os restos dos animatronics originais. Vocês se lembram que o William Afton queimou, derreteu todos os animatronics em um só? Lá estava aquele restinho. Quando o Carlton estava prestes a tirar a criança de lá, de repente ele ouve uma voz que era ninguém mais, ninguém menos que o William Afton entrando na sala, e William Afton com aquele discurso de sempre, blá 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 blá, eu sou um cientista, eu sou incrível. Aí de repente duas enormes garras metálicas prendem as mãos do Carlton e ele fica suspenso no ar, assim, sem poder fazer nada, e Jacob, o menininho, chorando no canto da sala. De repente, William Afton vai até onde está os restos daqueles animatronics que eu acabei de falar pra vocês, e ele pega uma seringa e ele tira de dentro dos animatronics um líquido incandescente. Lembra que é injetado um líquido incandescente brilhante nos animatronics para eles terem vida? Ele meio que tira aquele líquido de dentro do animatronic e ele injeta direto no coração do Carlton. Ele injeta o líquido que estava dentro daqueles animatronics direto no Carlton, dizendo que ele nunca havia testado isso em um humano antes e que ele precisaria fazer isso agora. Aí o Carlton, ele meio que dá um tremelique, cai no chão, e ele cai no chão sem se mexer nem um pouco. Então o William Afton pensa que ele tá morto e diz, meu Deus do céu, vou precisar testar de novo. E aí ele olha pro Jacob, e aí vocês já entenderam a maldade. Agora vamos para outros dois que faltaram, que são Charlie e John. E rapaziada, é aqui que começa o número incrível de plot twists desse final de livro. É aqui o clímax do livro. Prestem bem atenção. Eles chegam lá na casa da tia Jen e eles, obviamente, encontram o corpo da tia Jen. E a Charlie meio que tenta não olhar assim, né? Porque vê a tia dela morta e tal, o cheiro de carne decompondo, vocês entenderam, né? Aí eles chegam lá e encontram todas as tralhas do pai da Charlie, do Henry, tralhas de quando ele era vivo, planejamentos,
projetos. Inclusive, eles se deram conta de que eles viram algo muito interessante, que era um projeto da Ella. Vocês se lembram aquela boneca que a Charlie brincava quando era criança, que era uma boneca que, se a gente ativasse aquele disco de ilusão, ela virava uma menina de verdade? Eles viram lá projetos de várias Ellas. E aí a Charlie até se surpreendeu e falou pro John: como assim ele projetou várias Ellas? Então, de repente, depois de muito procurar, eles finalmente acharam uma carta do Henry, que eu vou ter que ler para vocês aqui, porque é uma carta bem grande e eu acredito que vale a pena ler ela inteira e não resumir. Ó, era uma carta para Jen e ela dizia: minha querida Jenny, eu tenho uma grande lista de instruções escrita para você. Tem horários, tem tabelas, tem chaves e procedimentos. Você me ensinou tanto, você aguentou tanta barra por mim, e agora no final é o único momento em que eu posso ver o quanto que você me ajudou através desses tempos horrorosos. Eu tinha tudo tão cuidadosamente planejado, eu trabalhei tanto, eu distorcia meus arredores ao ponto de que eu nunca poderia saber se o que eu olhava era realmente a realidade, e mesmo que eu me convencesse que fosse, eu ainda achava que minha mente iria me enganar. Eu não preciso fazer nenhum teste médico para saber que a minha mente foi afetada permanentemente. Eu sempre vou ver o que eu quiser ver, mas pior que isso, tem esse sentimento horroroso que vai no meu coração todos os dias, me lembrando mais e mais todos os dias que tudo que eu vejo é uma mentira. Através de sua paciência e dos seus cuidados comigo, você tentou me manter feliz, mas isso também acabou me trazendo de volta do mundo que eu fiz para mim mesmo. Eu acho que talvez fosse melhor você não ter tomado conta de mim, então eu poderia ter excluído você da minha bolha e convencido a mim mesmo que você era louca, assim como todos os outros. Mas ao invés disso, seu amor incessante fez com que eu ouvisse você, que eu permitisse você entrar na minha vida, e a consequência disso foi ver a verdade nos seus olhos e me convencer dela também. Eu tenho a minha Charlie aqui comigo. Você nunca mais vai precisar me lembrar dela novamente. Ao invés de ficar feliz por ela, eu tenho chorado por ela. Tantas e tantas vezes incontáveis. Eu tenho feito dela sinônimo de agonia ao ponto de que ela não me lembra do que eu já tive, mas sim da enorme e incomensurável dor do que foi tirado de mim. Ela passou a refletir a minha dor de volta para mim. Apesar de, por um tempo, eu ter tido muito conforto nos olhos dela, agora eu só vejo perda. Inacabável e debilitante perda. Seus olhos nunca vão me completar novamente. De fato, eles me deixaram vazio. Mantenha todos os closets fechados. Deixe eles servirem de tumbas para minha negligência e o meu luto. Minha última instrução para você é sobre o quarto closet. O fourth closet. Não basta mantê-lo fechado, você precisa mantê-lo selado e enterrado. Minha agonia já estava começando a me acordar de volta para a realidade quando eu comecei o estágio final dela. Quando eu comecei a me levantar do fundo do meu desespero, eu vi que eu não tinha nenhuma outra escolha a não ser parar o meu trabalho, pois eu estava apenas alimentando minha própria desilusão. Meu velho parceiro fiel, que agora eu posso apenas esperar que está debaixo da terra, morto, levou o que eu comecei e fez algo próprio dele. Algo horroroso, algo condenável. Ele construiu em meu amado trabalho as mais terríveis coisas que o mal dentro dele poderia construir. Eu consegui pará-lo e selei tudo o que ele fez. E você, Jenny, precisa ter certeza de que esse selo permanece. Eu instruiria você a demolir a casa se eu pudesse confiar que isso seria feito de forma efetiva. Mantenha ela e tenha certeza de que o mundo a esqueça. Então, em algum dia, depois de várias décadas se passarem e ninguém mais se lembrar, encha ela com todo tipo de coisa inflamável e queime-a completamente. E fique de plantão para colocar uma bala na cabeça de qualquer coisa que sair dos destroços. Não importa o que ou com o que isso se pareça. Eu vou estar agora com minha filha. Com amor eterno, Henry. Depois disso, eles continuaram investigando o local onde eles estavam, até que eles encontraram alguém que eles não queriam realmente encontrar, que é a Charlie falsa. Ela estava lá dentro daquela casa, como se ela estivesse apenas esperando eles com um sorriso no rosto. E a Charlie, pela primeira vez, estava vendo a sua versão falsa. Ela via que aquela Charlie era uma Charlie que parecia até um pouco mais velha que ela, era um pouco mais alta, se vestia de uma forma mais diferente, e a Charlie
começou a ter um sentimento de repulsa muito grande. O John tentou golpear ela com alguma coisa, mas a Charlie falsa simplesmente tirou da mão dele e deu literalmente um chute na costela dele e um soco nas costas, deixando o John completamente mal. Depois ela pegou a Charlie pelo cabelo e levantou ela do chão e pegou o John pelo pescoço e começou a estrangular ele para ele perder o ar. Até que a Charlie finalmente pediu: por favor, para, vamos conversar. Aí ela soltou o John ainda com muita dificuldade de respirar, mas pelo menos vivo, e a Charlie sendo largada no chão novamente. A Circus Baby, né, a Charlie falsa, falou assim: primeiramente, vocês podem me chamar de Elizabeth. E em segundo lugar, você, Charlie. Você é o principal motivo de eu estar completamente irritada e agoniada durante todos esses tempos, porque você era tudo o que ele queria. Então a Charlie falou assim: o que você tá falando? Você tá falando do William Afton? E ela: não estou falando do William Afton. Estou falando do nosso pai, o Henry. E aí a Charlie já não entendeu mais nada. E então a Elizabeth, chegou para ela, botou a mão aqui no cangote dela e começou a mostrar para ela uma ilusão. Ela começou a mostrar para ela um monte de lembranças passadas lá que aconteceram há muito tempo, e a Charlie finalmente entendeu o que estava acontecendo, e eu vou contar para vocês agora o que aconteceu. Preparem-se para ouvir toda a verdade acerca de Charlie e do que aconteceu no passado do universo dos livros. É o seguinte: vocês se lembram que no final do segundo livro, o The Twisted Ones, William Afton fala para Charlie que ele nunca levou o Sam embora, que ele levou, na verdade, a Charlie? Isso é verdade. Ele levou a Charlie embora e a matou quando ela tinha 3 anos. A Charlie, de verdade, está morta. E sempre esteve. Ela nunca passou dos 3 anos. Depois desse acontecimento, Henry perdeu a família dele. Ele tinha uma esposa, ele tinha um filho, provavelmente o Sammy, e a filha dele agora estava morta. O que aconteceu com a mãe e com o filho, ninguém sabe. De repente eles os abandonaram e foram morar em alguma outra cidade. Porém, Henry agora estava sozinho, sem ninguém, porque a filha dele havia morrido. Porém, o fato permanecia de que Henry era um gênio da robótica. Então o que Henry quis fazer foi simplesmente fazer a sua própria filha. O primeiro projeto dele foi a Ella, a boneca que nós já conhecemos muito bem ao longo do livro. A Ella. A Ella era, na verdade, o que era para ser a sua nova filha. Henry construiu a Ella como se ela fosse uma nova versão da Charlie. E por 2 meses, e isso é mostrado em uma ilusão que a Baby mostra nas lembranças para Charlie, por 2 meses, Henry ficou com a Ella aqui no seu colo, chorando, sentado no chão da sua casa, balançando e balançando e balançando. Porém, a Ella para sempre seria uma criança. Ela para sempre seria alguém que está entre os 3, 4, 5 anos de idade e ela nunca cresceria. Então o que Henry fez? Ele fez mais 3 versões da sua filha, totalizando 4. Ele fez a Ella, que é uma criança, e essa Ella chorava o tempo inteiro como uma criança super dependente. Depois ele fez uma segunda versão da Charlie, e o nome que ele deu para ela, obviamente, era Charlie, em memória à sua filha morta. Depois ele fez uma segunda versão da Charlie, uma versão um pouco mais crescida, quase na fase da pré-adolescência. Nesse momento ele pegou aquela primeira versão da Charlie, a Ella, e botou nas memórias da Charlie, da segunda Charlie, que aquela era uma boneca com que ela tinha brincado durante toda a sua infância. A segunda fase da Charlie era uma fase que amava muito o Henry e o Henry amava muito ela, porque era uma fase em que o Henry estava finalmente transbordando de amor e estava finalmente pensando: minha filha está aqui de volta comigo, o meu bebê está ficando cada vez maior, está aqui comigo. Só que o problema é que, como vocês sabem, tanto a Ella quanto essa segunda Charlie
Tem discos de ilusão dentro delas. Eles emitem uma frequência para que as pessoas ao redor vejam elas como humanos normais. E Henry ouvia os sons desses discos de ilusão todos os dias. O que aconteceu? Henry começou a ficar louco. Henry começou a fazer um mundo próprio ao redor dele. Ele se montou numa bolha em que a única coisa que existia era ele e a filha dele. Não tinha William Afton, não tinha restaurante, tinha apenas ele e a filha dele. Pois bem, ele já tinha uma Charlie criança e ele já tinha uma Charlie pré-adolescente. Depois a Charlie precisaria crescer e virar uma adolescente. Foi aí que ele fez a terceira Charlie, que é essa Charlie que participou de todos os livros até agora. Essa Charlie foi feita quando o Henry começou a se dar conta de que ele estava realmente ficando louco e que o mundo ao redor dele, na verdade, era outro. Ele estava começando a se lembrar do mundo real como ele é. Então ele fez a Charlie adolescente em um momento em que a cabeça dele estava muito confusa. Ele estava no auge da confusão e ele fez a Charlie adolescente, uma Charlie com reais sentimentos humanos. Sem querer, ele acabou fazendo uma obra-prima de sentimentos que foi a terceira Charlie e a Charlie que a gente conhece muito bem. O problema foi quando ele fez a quarta Charlie. A quarta Charlie seria a Charlie adulta e que ficaria viva até o final dos tempos. A quarta Charlie ele fez quando ele estava começando a transbordar de raiva. Ele teve uma mistura de sentimentos muito grande dentro dele, de lembrar tudo o que aconteceu, de lembrar tudo o que havia sido feito com ele, filha morta, restaurante falindo, várias coisas ao mesmo tempo, e aí ele, no auge do desespero, da raiva dele, ele começou a fazer a quarta Charlie, que é a Circus Baby. Exatamente. A quarta Charlie é a Circus Baby. Senhoras e senhores, apesar de ser muito difícil de acreditar, a Charlie, a verdadeira Charlie, que participou tanto do primeiro, do segundo e terceiro livro, é na verdade um robô. É na verdade um animatronic. É um animatronic que é o animatronic mais bem feito da história da humanidade. Esse era o plano do Henry. Ele fez primeiramente uma criança, depois uma pré-adolescente, depois uma adolescente e depois uma adulta. A missão era muito simples. Quando fosse hora da Charlie crescer, ele simplesmente pegaria todas as memórias daquela Charlie, desativaria aquele robô e colocaria na próxima Charlie, que seria a próxima fase da vida dela. Todas as lembranças da Charlie de quando ela era criança são falsas. Todas elas foram construídas por Henry para que ela pudesse viver uma vida normal e nunca sequer suspeitar de que ela era, na verdade, um animatronic. Ela, inclusive, tinha sangue. O líquido dela se assemelhava incrivelmente a sangue. Só para vocês terem uma noção, ela sentia dor, ela não era tão forte quanto um robô. Então, ela era basicamente um ser humano quase que 100%. Só que a história não para por aí, porque eu não sei se você notou, mas você ainda não sabe por que aquela quarta Charlie ali, a Baby, a Elizabeth, tem raiva da Charlie, não é verdade? Deixa eu explicar para vocês o que aconteceu. Quando o Henry estava fazendo a quarta Charlie, ele estava realmente sob a influência de muita raiva. A tia Jen começou a falar para ele: Henry, acorda, você tá ficando muito pirado. Chega, acorda, dá um jeito. Você perdeu a sua família, mas é o seguinte, você precisa dar um jeito porque você tá se enclausurando, você tá virando um eremita, você tá ficando mais louco do que a conta permite. Henry, acorda pra vida, cara. E o Henry começava a tentar acordar aos poucos, até que ele finalmente parou e pensou: meu Deus, eu tô fazendo um trabalho horroroso nessa quarta Charlie. Então ele parou de trabalhar nessa quarta Charlie e deixou ela num canto escuro da oficina dele. O problema foi o seguinte, ele nunca desligou ela. Então aquela Charlie ficou ali naquele canto para sempre ligada. E quando o Henry finalmente colocou em ação o plano dele de fazer a Charlie ficar viva, obviamente começamos com uma Charlie pequena, viva, e ele finalmente abriu o primeiro closet. Cada uma das Charlies estavam em um closet, por isso que o nome do livro é The Fourth Closet, o quarto closet, que é o quarto closet, que é de onde sai a Circus Baby. Ele abriu o primeiro closet e a pequena Charlie veio à vida, e a Baby, lá no canto, sem poder falar nada, só ativada, ficava vendo todos os dias Henry dando amor para aquela pequena Charlie.
Todos os dias a Baby ficava olhando ela recebendo presentes, ela recebendo carinho, ela recebendo amor, e enquanto isso ela ficava ali ligada, sem poder fazer nada, com seus olhos prateados, olhando tudo. Lembra que a Charlie, quando pequena, tinha a memória de ver olhos prateados no canto da oficina? Lembra que a gente pensava que era o Foxy? Na verdade, não. Na verdade, os olhos prateados, referidos no primeiro livro de Five Nights at Freddy's, eram da quarta Charlie, a Circus Baby, que estava ali. Naquela época ela ainda não era Circus Baby, já vou explicar pra vocês o que aconteceu. Depois de um tempo, William Afton acabou roubando essa quarta Charlie pra ele, porque ele sabia que o Henry era um cara extremamente inteligente e que tinha feito um trabalho incrível. Então ele roubou a Baby pra ele, levou até a oficina dele mesmo e ele começou a fazer nela a Circus Baby. Ela não era mais a Charlie naquele ponto, ela era agora a Circus Baby, que ele tinha feito exatamente para isso que você está pensando, para capturar crianças. Porém, a filha de William Afton, Elizabeth, entrou uma vez no escritório e foi engolida para dentro da própria Baby. Aquilo que a gente já conhece de Five Nights at Freddy's também está sendo retratado no livro. E ela mesma, a Baby, diz que ela se lembra tanto de ser engolida para dentro da Baby, quanto da Baby engolindo a menina. E que essa mistura de sentimentos deixa ela muito louca. Ou seja, a Baby é tanto a Baby, quanto a Elizabeth, quanto a quarta Charlie. Eu sei que tá muito difícil de digerir isso, mas é essa a verdade. Bom, depois de tudo explicado, chega um momento que a Baby simplesmente chega pra Charlie e fala: vou te matar. Aí a Charlie, ela consegue se livrar da mão da Baby, pegando um peso de papel que é uma pedra e dando na cabeça da Baby. Aquilo quase arranca uma parte do rosto metálico da Baby. E ela sai correndo e ela encontra um armário. Ela entra dentro desse armário e quem que ela encontra dentro do armário? Aquele robô que matou o pai dela. O robô que tem uma lâmina desse tamanho, enorme, quase uma espada na mão dele. E aí a Charlie olha aquilo e diz assim: eu tenho uma ideia. E ela vai pra frente do robô. Quando a Baby abre a porta e ela diz assim: agora sim, agora eu vou te pegar. Agora você vai morrer, minha querida eu mesma. Quando ela finalmente coloca a mão no pescoço da Charlie, a Charlie traz ela pra perto e ela ativa o robô atrás dela. E o robô crava a espada nas costas da Charlie e a espada sai pelo corpo da Baby. A espada crava nas duas juntas. E por incrível que pareça, naquele momento a Charlie não sentiu dor nenhuma. Tanto a Charlie quanto a Baby começaram a sangrar naquele momento e a Baby: isso não é justo. Eu nunca tive uma vida. Você sempre teve uma vida e foi amada, porque eu não pude ter isso. E a Charlie diz: eu sinto muito. Eu sinto muito. E aí a Charlie e a Baby morrem. A Charlie morre com a ela nos braços aqui e as testas das duas se encostam. As duas morrem, uma de testa para a outra. É uma cena tão tocante. Depois o John chega ali na sala, ele vê aquilo tudo e começa a chorar. Mas é isso que acontece mesmo. É tocante de lembrar agora. Mas calma que nem tudo está resolvido. Vamos lembrar aí que o nosso querido Carlton foi cravado ali no peito, ele tomou uma injeção de alguma coisa e agora, será que ele tá morto? Não, ele não tá morto. Aí é que tá. Ele tá numa ilusão. Ao mesmo tempo que ele consegue ver a vida real e consegue ver o William Afton quase pegando aquele menino lá, o loirinho, o Jacob, pra injetar coisa nele também, ele também tá numa ilusão em que ele está vendo todas as crianças que foram mortas mais de 10 anos atrás naquele incidente da Freddy Fazbear's Pizza. Ele encontra Michael, ele encontra Suzy, Fritz e Cassidy. Ele encontra todos eles ali, ainda crianças, como se estivessem pintando, colorindo alguns desenhos, e aí ele se dá conta de que ele, na verdade, foi injetado com o fluido das almas daquelas crianças. O que aconteceu foi o seguinte: aquelas crianças, no momento que elas morreram, elas não sabiam que o William Afton era necessariamente ruim. Por exemplo, a Suzy, ela acha que o William Afton é uma pessoa boa, que ajudou ela, porque pouco antes da Suzy morrer, o William Afton
Afton tinha, entre aspas, ajudado ela a encontrar o cachorro dela. O cachorro dela tinha desaparecido, tinha sido atropelado por um carro, e aí o William Afton chegou na fantasia do Spring Bonnie e falou: não se preocupa, eu vou te ajudar a pegar ele de volta. Então eles saíram e ela recebe um golpe por trás, não sei o que acontece, só se sabe que ela não sabe que foi o William Afton que matou ela e que enganou ela. Aí o Carlton, por exemplo, vai lá e ele começa a tentar ilustrar assim, mostrando: esse cara é ruim, esse cara aqui, o William Afton é ruim, gente, ele é ruim, ele que matou vocês, ele que matou vocês. Aí depois de um tempo, o William Afton ele tá quase levando aquela criança, o Jacob, pra aquela mesa lá que tá toda quente, e aí você já sabe, né, aquilo lá é quase tão quente quanto lava, então se a criança botar a mãozinha ali, ela perde a mão. O William Afton tava quase levando ela pra ali, aí quem é que entra na sala? Entra Funtime Freddy e Mangle. E aí o que acontece? Eles pegam pelas pernas e pelas mãos do William Afton e aí impedem ele de colocar a criança lá dentro e, de repente, vocês se lembram do resto dos animatronics que estavam lá naquela mesa, os animatronics originais fundidos em um, eles pegam o William Afton pelos braços e trazem ele pra dentro daquela mesa e o William Afton começa a literalmente derreter. William Afton começa a derreter, exatamente, dentro daquela mesa. E isso tudo que aconteceu nos leva a crer de que Funtime Freddy e Funtime Foxy, ou Mangle, eles têm partes das crianças, das almas das crianças dos primeiros 4 animatronics dentro deles. Porque pelo que deu para entender, eles foram ativados pelas almas dessas crianças no final. Então, tudo leva a crer de que as almas das crianças foram, entre aspas, recicladas dos animatronics originais para esses aí. E aí Carlton dá um último adeus pro Michael. E aí a ilusão acaba e Carlton e Jacob estão finalmente a salvo. No capítulo final estão todos no hospital, na cama de Carlton, porque o Carlton ele tá realmente muito mal, afinal injetaram um negócio dentro dele, né? E aí tá todo mundo bem lá, tá a Marla, tá a Jessica, tá o Carlton, o pai do Carlton, o Clay, tá ali também, o John tá ali na porta olhando, as 5 crianças foram todas resgatadas, graças a Deus ninguém se feriu e tal, tudo mais. Aí o Clay, ele fala assim: eu vou continuar procurando a Charlie. E aí o John fala assim: você vai continuar procurando a Charlie? Vou. Você não vai encontrar ela. E ele vai embora e deixa o mistério no ar. E a última cena, entre aspas, do livro é o John indo pro cemitério e olhando 2 túmulos, um do lado do outro. Um túmulo dizia Henry e o outro dizia Charlotte Emily, amada filha, de 1980 até 1983. Ou seja, Charlie morreu em 1983, quando tinha 3 anos. É incrível pensar que acabou. Esse final aí valeu muito a pena, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de me seguir no Instagram, hein? Me segue no Instagram, @RenanSouzones, link na descrição. Tamo junto. É nóis!